À primeira vista, quando você olha para essa foto, parece ser uma família comum, não é? No entanto, não se deixe iludir, pois esta não é de maneira alguma uma família comum. Trata-se de uma das dinastias mais influentes da história. São proprietários de renomados hospitais, bancos e vinícolas de última geração. Seu poder é tão monumental que, em determinadas épocas, sua riqueza chegou a influenciar nações inteiras, ditando o destino de milhões de pessoas. Juntos, possuem uma fortuna superior à de figuras como Jeff Bezos e Elon Musk. Especula-se que ultrapassam a marca de 2 trilhões de dólares. Contudo, apesar de sua imensa influência, eles se empenham em permanecer nas sombras. Essa postura alimenta teorias de conspiração, tornando desafiador distinguir entre o que é real e o que é fictício. They spent, I think, the first part of the 19th century making lots of money. I think they spent a lot of the second half of the 19th century spending it. They built altogether 44 houses. They collected like mad. They bought lots of land. Mas quem são eles? Como conseguiram alcançar tamanho sucesso avassalador? Conheça os Rothschild, a família mais rica da história. Apesar do extraordinário sucesso que viria a caracterizar os Rothschild, os primórdios de sua história foram marcados por uma jornada brutal. Descendentes de judeus que migraram para a Europa na Idade Média, os Rothschild enfrentaram as adversidades comuns às famílias judaicas da época. Num período em que o cristianismo exercia uma forte influência, a vida para aqueles que não professavam essa fé era verdadeiramente infernal na Europa. Em muitas cidades, os judeus eram obrigados a viver em áreas específicas, agora conhecidas como guetos. The ghetto was not very encouraging. Shops spilled heaps of second-hand clothes and soiled household goods into the alley. Frankfurt Jews are barred from farming, from handicrafts, even from dealing in nobler goods such as weapons, silk or fresh fruit. Na Alemanha, em Frankfurt, a partir de 1462, todos os judeus foram obrigados a viver confinados em uma única e estreita rua, posteriormente denominada Judengasse, ou Rua dos Judeus. Naquela rua, as casas não eram designadas por números, mas sim por distintivos simbólicos. Um edifício podia ser conhecido como a Casa do Navio, por exemplo, enquanto o outro era identificado como a Casa da Pedra Dourada. A placa em uma dessas residências exibia um escudo vermelho, ou Rothschild, em alemão, sinalizando que a família que ali habitava já adotava esse sobrenome desde, pelo menos, o ano de 1528. De maneira semelhante a muitas famílias judias daquela era, os Rothschild estavam profundamente envolvidos em questões financeiras. Durante a Europa medieval, as restrições cristãs proibiam que qualquer indivíduo que professasse essa fé emprestasse dinheiro com juros, fato que contribuiu para que esse negócio lucrativo fosse praticado predominantemente pelos judeus. Foi em meio a essa turbulência que nasceu o homem destinado a transformar o nome Rothschild em uma das linhagens mais poderosas da história, Mayer Amschel Rothschild. Mayer viu a luz em meio a uma vida difícil. Seu pai estava envolvido no comércio de moedas em sua cidade. Desde cedo, Mayer foi imerso no mundo do comércio e do dinheiro. Ele demonstrava uma inteligência brutal para a sua idade, especialmente nos assuntos de negócios. Contudo, a vida o forçou a amadurecer ainda muito cedo. Quando tinha apenas 12 anos, seu pai faleceu. E um ano depois, sua mãe sucumbiu à varíola. Em meio às lágrimas, Mayer decidiu desafiar o desejo de seu pai de tornar-se rabino e seguiu seus próprios sonhos. Não demorou muito para que ele ingressasse no estabelecimento bancário da família Oppenheimer, em Hanover, onde suas habilidades foram rapidamente reconhecidas, elevando-o à posição de sócio júnior. Aos 19 anos, Mayer retornou à sua terra natal e assumiu os negócios familiares, focando-se no comércio de moedas e envolvendo-se profundamente no mercado financeiro local. Pouco a pouco, os sonhos de Mayer começaram a se concretizar, e ele alcançou um sucesso extraordinário em sua cidade,
atraindo a atenção dos maiores aristocratas da época. Entre eles, destacava-se o príncipe herdeiro Wilhelm de Hesse, que eventualmente se tornaria o homem mais rico daquele período. O príncipe conheceu Mayer em 1769 e rapidamente desenvolveu uma confiança plena nele, não apenas em questões relacionadas a moedas colecionáveis, mas também em assuntos financeiros em geral. Quando Wilhelm ascendeu ao poder como Wilhelm IX de Hesse, em 1785, ele contratou Mayer para gerenciar suas finanças, conferindo-lhe o título de Hofjude, ou judeu da corte. É importante notar que esse arranjo era comum na Europa Central. A nobreza terceirizava suas finanças para judeus em troca de proteção, dinheiro e, às vezes, até títulos nobres reais. Mayer supervisionava os impostos arrecadados nas terras de Wilhelm e tinha a responsabilidade de manter seu dinheiro seguro e bem administrado. Os empreendimentos de Mayer cresciam de maneira exponencial, e ele se tornara um dos homens mais ricos da Europa. O nome Rothschild ressoava por muitos cantos como símbolo de riqueza e poder. Entretanto, Mayer não se contentava apenas com a prosperidade financeira. Compreendia que o dinheiro por si só não o satisfaria completamente. Sentia a necessidade de dar um passo ainda mais significativo e criar um legado que resistisse por gerações. Assim, concebeu a ideia de estabelecer um banco. Mayer Amschel fundou seu primeiro banco, mas sua visão estendia-se além. Reconhecia que concentrar sua riqueza e poder em um único local não era sustentável. Para ampliar suas operações, teve a iniciativa de enviar seus 5 filhos para as principais cidades europeias da época. Cada filho recebeu fundos para iniciar negócios nesses locais específicos. Karl Mayer foi enviado para Nápoles, Itália. Salomão foi para Viena, Áustria. James Mayer para Paris, França. Nathan Mayer para Londres, Inglaterra. Amschel Mayer permaneceu em Frankfurt, Alemanha, junto ao pai. Em meio ao sucesso extraordinário, Mayer Rothschild viu sua saúde deteriorar-se rapidamente. Consciente da inevitabilidade da morte, ele tomou medidas para garantir a continuidade da casa Rothschild, instigando seus filhos a priorizarem a unidade familiar acima de tudo. Com a morte de Mayer, a responsabilidade de elevar o nome Rothschild recaiu sobre seus filhos, que começaram a manifestar tudo o que aprenderam com seu pai. Nathan fez história ao estabelecer o primeiro banco Rothschild fora da Alemanha, mas sua ambição não estava isolada. Ele compartilhava seus objetivos com seus 4 irmãos, todos igualmente determinados. Juntos não buscavam apenas dar continuidade ao sucesso de seu pai, mas elevá-lo a patamares nunca antes alcançados. Neste momento, nasce a ideia de fundar uma rede bancária europeia. Os irmãos, ainda inconscientes do quão fabulosamente ricos essa ideia os tornará no futuro, seguem os passos de Nathan. Seu irmão Jacob estabelece o próximo banco Rothschild na cidade de Paris 1 ano depois. Após a morte do pai, o filho mais velho, Amschel Mayer, assume a gestão do Banco de Frankfurt. 3 anos mais tarde, o segundo filho mais velho, Salomon, funda outro banco em Viena. E, por último, Kauman, em Nápoles. Os irmãos agora ocupam 5 importantes metrópoles europeias e, apesar da distância geográfica, agem sempre como uma unidade. Unem seus ativos para obter maior poder de capital, colaborando de maneira única. Se um dos irmãos enfrenta problemas financeiros, os outros prontamente oferecem ajuda. Essa abordagem colaborativa à banca começa a dar frutos, lançando a família Rothschild a uma era em que sua influência se torna lendária e seu banco torna-se o maior. Os irmãos prosseguem com seus negócios, destacando-se em uma longa linhagem de empresários astutos da família Rothschild. Nathan emerge como um dos mais influentes para o destino da dinastia. Durante a Guerra de 1813 contra a França, Nathan financiou quase integralmente os esforços de guerra britânicos. Quando o general inglês Wellington fica sem ouro físico para remunerar seus soldados, os oficiais do Tesouro inglês recorrem a ninguém menos que Nathan. Para ele, isso representa literalmente uma oportunidade de ouro para estabelecer sua reputação como um banqueiro confiável.
Ele alcança sucesso ao prover ouro às tropas inglesas, lucrando generosamente com o acordo. Um fator-chave que destaca os Rothschild é sua habilidade de alavancar efetivamente sua extensa rede. Comunicam-se regularmente em hebraico e trocam informações quase diariamente. Sua densa rede de agentes entrega suas correspondências mais rapidamente do que qualquer outra pessoa em uma época sem o WhatsApp. A proximidade com governos e diplomatas proporciona aos Rothschild uma vantagem significativa. Frequentemente obtêm informações privilegiadas valiosas e as utilizam a seu favor, especialmente para antecipar os preços dos títulos. Compartilham essa informação valiosa com toda a família, utilizando um sistema sofisticado. Isso é também a razão pela qual Nathan recebe a notícia da vitória de Wellington contra Napoleão um dia antes dos mensageiros oficiais do governo. Contrariando a crença popular, seu primeiro movimento não é explorar a vantagem da informação para lucro imediato e humilhar o governo. Em vez disso, seu mensageiro compartilha imediatamente a notícia com o público. No entanto, isso não significa que os Rothschild não ganhem dinheiro. Na verdade, esse foi o início de uma das negociações mais lucrativas na história da família Rothschild. Nathan percebe que, quando a notícia da vitória se espalha, o governo pedirá menos dinheiro emprestado, pois a guerra estaria terminando. Isso tornaria os títulos do governo britânico mais valiosos. Mesmo sendo caros na época, ele compra muitos desses títulos com a riqueza que os Rothschild já haviam acumulado na época. Muitos títulos. Quando o momento é propício e os preços dos títulos sobem novamente, Nathan faz uma fortuna. Uma negociação lendária, especialmente considerando que foi em torno de uma classe de ativos relativamente estável e tediosa, como títulos do governo. Nathan ascende a provavelmente o homem mais rico da Europa na época, e os Rothschild tornam-se provavelmente a família mais rica da Europa, consolidando seu poder. Nos anos seguintes, as trajetórias dos Rothschild continuam a ascender vertiginosamente. A onda de industrialização alimenta uma verdadeira febre ferroviária na Áustria, e Salomon vislumbra um enorme potencial na construção de ferrovias. Assim, ele empreende a construção de uma das maiores linhas de alta velocidade do mundo, envolvendo-se ativamente na Northern Railway. Seu irmão Jacob, por sua vez, torna-se proprietário da Northern Railway francesa. A fortuna e o prestígio da família continuam a crescer. Eventualmente, as 5 famílias Rothschild tornam-se tão poderosas que poderiam desempenhar o papel hoje ocupado pelo Fundo Monetário Internacional. Eles estabilizam as principais moedas e emprestam dinheiro a governos, obtendo enormes lucros no processo. Diferentemente do Fundo Monetário, os Rothschild lucram de 2 maneiras em cada negociação. A primeira ocorre por meio das tradicionais comissões, chegando a até 8%. A segunda maneira verdadeiramente revolucionária é explorando diferentes taxas de câmbio em toda a Europa. Alavancando seu sistema de comunicação, conseguem adquirir títulos, consolidando ainda mais sua posição financeira proeminente. Enquanto a revolução se desenrola na França e a iminência de outra guerra paira no horizonte, a matriarca da dinastia Rothschild, Guthrie, não perde o sono com esses acontecimentos. Ela declara famosamente que não haverá guerra na Europa porque seus filhos não fornecerão dinheiro para isso. Embora os 5 irmãos tenham tecnicamente participação e poder iguais dentro da empresa, Nathan Rothschild em Londres destaca-se como o mais lucrativo e influente. Ele não apenas lidera a família, mas também é visto como a peça central do sistema financeiro. Semanas antes de sua morte, os mercados já estão em declínio, pois este evento sinaliza mudanças abruptas para a Europa. Neste momento crucial na história dos Rothschild, a família consolida sua reivindicação ao poder. Lucram imensamente com inúmeros eventos históricos no século XIX, desde uma participação minoritária no Canal de Suez até o financiamento do primeiro poço de petróleo no Velho Mundo. Um especialista em dinastias destaca o poder sempre existente deles, afirmando: I do believe there's a special talent in that family, and an ability to survive, and a sense of family that's gone beyond any others. I mean, if you look at all the financial dynasties of the world, we see them all the time rising and falling within one generation. They're unique, and there's something special about them.
uma de suas crenças fundamentais era evitar a influência de estranhos nos negócios. A solução foi casar seletivamente membros da família entre si. Essa filosofia, estabelecida no testamento de Mayer Amschel pouco antes de sua morte, tinha outro objetivo. Na nossa família, sempre tentamos manter o amor na família. Nesse sentido, foi mais ou menos entendido desde a infância que os filhos nunca pensariam em se casar fora da família, para que nossa fortuna nunca a deixasse. Além disso, apenas descendentes masculinos eram permitidos para dirigir o negócio, uma política familiar rígida como um prego. Hoje, a dinastia Rothschild, que um dia foi sinônimo de poder e influência financeira, transformou-se em uma entidade global moderna. Os interesses financeiros da família são mantidos principalmente dentro de uma holding financeira de capital aberto, abrangendo as filiais francesa e britânica. O escopo dos negócios evoluiu além da banca, agora incluindo gestão de ativos, consultoria e investimentos diversificados. Os Rothschild de hoje também possuem muitas mansões, iates, coleções de arte e até vinícolas. Mas mesmo isso provavelmente é apenas a ponta do iceberg. O timão do Império Rothschild hoje é surpreendentemente também um Rothschild. Enquanto algumas pessoas nem sabem quem foi seu bisavô, os Rothschild sabem como lidar com a sucessão. Alexandre Rothschild representa a 7ª geração, mostrando o compromisso da família com a continuidade e adaptação aos tempos em mudança. Notavelmente, o medo de influência ainda toca os círculos políticos, como exemplificado pelo ex-funcionário francês e presidente Emmanuel Macron, que trabalhou como banqueiro de investimentos na Roy & Co. por 4 anos, onde foi rapidamente alçado a gerenciar uma aquisição massiva e recebeu um grande pagamento. Mais tarde, ele ingressou com sucesso na política e tornou-se ministro da Economia da França devido ao tamanho impressionante da família Rothschild. Os Rothschilds não gostam de aparecer na mídia, preferem agir no anonimato. Por isso não existe uma fonte clara do quão rico eles são na atualidade, embora se especule que eles são praticamente uma das dinastias mais ricas da história. Ao mesmo tempo, essa atitude faz com que muitas pessoas ao redor do mundo criem teorias conspiratórias sobre o seu poder. Hoje, o Jacob Rothschild encontra-se no centro das atenções. Muitos acreditam que ele é o líder de um grupo que controla praticamente tudo no mundo. Verdade ou não, o certo é que a família Rothschild é o exemplo de como o poder, sucesso e riquezas extrema podem ser construídas, preservadas e passadas de geração em geração de forma extremamente eficaz. Eles saíram do praticamente nada e se tornaram donos de praticamente tudo. Esta foi a história insana dos Rothschild. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixa seu like.